Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza do canal do Schwarza e estou aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te explicar as leis da física com 5 cenas de filmes de Bollywood. Se tem uma coisa que os filmes de Bollywood sabem fazer muito bem é desafiar a física, além de alegrar cinéfilos com muita diversão e criatividade, é claro. E aí, vamos ver como funciona? Mas antes de começar, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, beleza? Para fazer isso é só clicar no botão que tá aqui abaixo. Que tal começar com Bahubali 2 e sua incrível cena do estilingue humano? O filme foi lançado em 2017 e se tornou um sucesso de bilheteria lá na Índia e traz uma das cenas mais surreais da história do cinema. Enquanto uma guerra é travada na Índia, um dos lados que estão em conflito decidem que é uma boa ideia usar palmeiras como catapulta para simplesmente lançar soldados acima dos muros de uma fortaleza. Bom, aí já dá pra ver que temos um probleminha aí, né? Oi, é bem feito! Meu Deus do céu! Muito bom! Eu gostaria de ter feito isso. Tudo bem, as cordas que armam as palmeiras até conseguem criar uma certa tensão e, consequentemente, energia para transformar as árvores em catapultas. Mas fatores como o peso dos soldados, o tamanho dos troncos das palmeiras, a gravidade e a altura dos muros formam um leque de problemas. Para isso dar certo, as palmeiras teriam que ser monstruosas e com troncos muito grandes e grossos. De acordo com a segunda lei de Newton, ou seja, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional e resultante das forças que agem sobre ele. Para mudar o estado de movimento de um objeto, aqui neste caso o soldado, você precisaria exercer uma força sobre ele, certo? Só que isso depende da massa aqui. E aí entra as palmeiras. Se você tem 6 soldados vestindo armaduras e escudos, fica um tanto impossível aplicar essa lei da física com troncos tão finos. Sem falar que a gravidade e energia potencial elástica são aplicadas de jeito bem bizarro nessa cena. Na hora que os soldados caem no chão, eles literalmente quicam a poucos centímetros do chão e fazem tudo isso em pé. Primeiro que, como a gravidade é uma força constante, o certo seria ver os soldados caindo numa velocidade cada vez maior, já que a lei da gravidade acelera essa queda graças à sua própria força e ao peso do objeto em queda. E ao tocar o solo, eles apresentam uma força potencial elástica bem louca. Uns quicam no chão como se seus escudos fossem o do Capitão América e outros caem em pé como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bom, eu acho que isso deve ser normal no mundo bollywoodiano, por isso que funciona. No filme Mas, o protagonista busca se vingar de uma gangue de criminosos. Por mais interessante e original que essa premissa pareça ser, nada supera a habilidade sobre-humana do personagem. Em uma cena de luta, o protagonista gira sua própria perna em alta velocidade para criar um tornado, tipo um golpe de Street Fighter. Meu Deus. Ele ainda limpa a poeira no ar com a própria mão. Bom, não preciso nem dizer o quanto que esse feito do personagem desafia a física, né? Para conseguir criar um tornado, é preciso uma média de velocidade de vento de 65 km por hora, o que, humanamente, é impossível usando somente o corpo. Ainda mais em um movimento circular como esse que ele fez aí. Para conseguir, ele precisaria de energia centrípeta constante, que é a força resultante que puxa o corpo para o centro de uma trajetória em movimento curvilíneo ou circular, a velocidade mínima que eu disse agora há pouco. E pela cena, eu acho que nem poeira ele ia conseguir levantar assim. Seguindo com a cena, o cara luta contra essa tal gangue mafiosa aí e intercala com alguns enquadramentos sedutores. Pior que esse cara tem uma boa pinta mesmo, né? Mas aí a coisa desanda mais uma vez. Não só ele tem força suficiente para jogar uns capangas pro alto, mas também tem a habilidade de parar o tempo. Ah, meu Deus. Dragon Ball, meu Deus. Ah, gente, é o efeito Matrix. O cara conseguiu quebrar o espaço-tempo sem perder a pose. Enquanto alguns adversários da luta estão caídos, cheios de dor, outros dois estão simplesmente parados no ar. Para isso acontecer, ele teria que primeiro anular a força gravitacional dos dois corpos. E segundo, ou coloca os dois em um vórtice temporal que só os afetam, ou imobiliza eles com a mente, mas nenhuma das alternativas funciona.
A gravidade é uma força fundamental no universo, e não para só porque você decidiu olhar para a câmera, ok? E o tempo até pode ser relativo, segundo Einstein, mas ele não tem um botão de pause, a não ser que você esteja em Bollywood e tenha um bigode charmoso como um desse cara. Tá gostando do vídeo? Então deixa um like aí, você não precisa desafiar nenhuma lei da física para curtir, viu? A próxima cena começa séria, tensa e super normal. Até que olhem só isso. No filme Aluda Madhyaka, o protagonista Sitaram é preso e decide fugir do caminhão que o leva para a prisão. Para começar, ele chuta os guardas que estão com ele, que atravessam o caminhão como se fosse a coisa mais normal do universo. Bom, até aí nada demais, né? Vai ver que o protagonista é super forte e tal. Tá, tudo bem. Aí ele começa a fugir por cima dos carros, correndo como se fosse um humano normal. Mas aí ele cai e fica com o pé preso entre dois carros. E agora que vem a preciosidade desse momento. O jipe da polícia corre em direção do protagonista, que simplesmente joga um escapamento no jipe que sai voando. E não faz sentido nenhum essa cena. Mas isso é o que deixa o filme mais legal, mais elegante. Na física, isso que aconteceu, que vocês acabaram de ver, se chama colisão. É quando dois ou mais objetos exercem forças sobre um ao outro por um tempo relativamente curto. Essa colisão faz com que suas trajetórias mudem. O certo então seria o escapamento atingir o veículo e depois voar para longe, já que o Jeep estava em uma velocidade muito maior e possui uma massa maior. Bom, estamos falando de Bollywood, né? Então vamos supor e apenas supor que o protagonista é o cara mais forte do universo, mais forte que o Goku, e jogou o escapamento no carro com toda a sua força. O máximo que poderia acontecer era o escapamento perfurar o carro e sair do outro lado. Mas não, ele não só para o veículo, como a colisão o faz voar que nem um passarinho. Se o carro tivesse atingido um objeto com maior massa, mesmo que estivesse parado, ele ia ficar totalmente destruído. Talvez até passasse por cima, mas voar, assim como é visto no filme, só se tivesse passado por uma rampa ou tivesse um propulsor na parte de baixo para fazê-lo soltar. Isso que aconteceu aqui, nem a física explica. O filme Singham vai fechar essa lista com duas cenas que elevam os níveis da ação para um patamar inimaginável. Vamos começar com uma sequência que envolve carros? Em certo momento do filme, o protagonista persegue o bandido com seu veículo. Ele arranca, ganha velocidade, ultrapassa o bandido e aí decide que é uma boa ideia derrapar seu carro e sair pela porta do motorista. E tudo isso ao mesmo tempo, olha só. Vocês conseguem entender por que essa cena desafia a física? A explicação vem da inércia, a primeira lei do Newton, aquele cara batuta. Segundo o físico matemático, a inércia é um princípio da física que diz que um corpo que está em movimento tende a manter esse movimento e a trajetória com a mesma velocidade. Tudo bem que para derrapar o carro ele precisou frear, certo? Mas o problema aqui é que o nosso protagonista aparenta não usar o cinto de segurança. Olha só que mau exemplo que ele está dando. Isso quer dizer que ele, pelas leis da física, deveria manter a velocidade na qual se encontrava no momento que estava derrapando. Nessa cena, ele simplesmente sai do carro de forma estacionária, enquanto seu veículo continua deslizando pela pista. No momento da freada, o seu corpo deveria ir para frente, já que ele não tinha um cinto de segurança para segurar sua trajetória. Outro problema acontece nos segundos depois. Vamos dar uma olhada. Mano, genial, mano. Caramba, depois eu vou ter que pegar esse filme e assistir com minha esposa. A gente adora essa besteira. Ah, não acredito. E o cara é super calmo, né? Meu Deus. É equilibrado, né? É, tipo, nossa, sangue frio. Meu Deus, muito bom, mano. Caraca. Ele atira no pneu do veículo do bandido, que ao invés de derrapar, ele sofre uma propulsão e sua parte traseira capota. O problema aí é que ele não capota seguindo as leis da gravidade. Ele, assim como na próxima cena que vamos ver, gira no ar em um eixo de 360 graus em direção do protagonista, que consegue tirar o corpo de seu adversário de dentro do carro, que do nada aciona a gravidade e cai. Meu Deus. Outro problema com inércia aqui. A força da aceleração do veículo faz com que ele vá em frente, mesmo após capotar de forma repentina. O certo seria o carro capotar enquanto sofre um impacto no chão, porque a gravidade nos puxa para o centro do planeta. Além disso, a inércia para bruscamente, o que também não deveria acontecer, porque o carro tem uma massa muito grande.
E a resistência do ar, por exemplo, deveria perder velocidade aos poucos e não de uma vez. Para parar assim, segundo a inércia, o carro deveria se chocar com outro objeto que estivesse parado, já que impediria que o veículo conseguisse projetar força no obstáculo. Se você achou essa cena bem doida, se prepare então para a próxima, porque ela também é tão legal quanto. Para terminar, vamos à sequência de acontecimentos mais aleatórios em uma cena de luta de Bollywood, que vem do filme Sigan. O protagonista lutando contra os vilões a gente já viu, mas não desse jeito. Enquanto a luta está rolando, o mocinho aplica um golpe em um adversário que o faz girar e planar. É como se o chute tivesse criado um próprio campo gravitacional e o mantesse ali girando e flutuando. Tá vendo aí, Matrix? Ó, os caras estavam à sua frente. Mas não é apenas isso. O protagonista ainda pega impulso no inimigo que está lá flutuando para aplicar um golpe na testa do outro adversário e esse segundo quebra ainda mais as leis da física, ao cair para cima em um dos movimentos mais aleatórios do cinema. Bom, primeiro que um ser humano não conseguiria orbitar a si mesmo, mas vamos imaginar, apenas imaginar nesse que... De novo. Vocês colocam os erros? Ah, meu Deus do céu. Bom, primeiro que um ser humano não conseguiria orbitar a si mesmo, né? Obviamente que não. Mas vamos imaginar que neste exato momento ele estivesse de alguma maneira orbitando a Terra. A essa distância seria impossível, já que a órbita baixa terrestre, onde objetos como satélites estão girando em torno do planeta, fica a 2.000 km de distância de onde esse sujeito está. Ou seja, é impossível simplesmente orbitar a 1 metro do chão. Já o impulso que o protagonista dá aí no orbitador também seria impossível. Lembra do que eu falei agora há pouco sobre colisão? Como esse sujeito não está preso a algo fixo, o certo seria que os dois personagens caíssem ao mesmo tempo no solo, já que ele está exercendo força no indivíduo. E por último, o golpe que abala as leis da física. É um golpe no Einstein, coitado. Quando o protagonista dá um tapa na vertical, de cima para baixo, seu adversário faz um movimento contrário. A energia da colisão faria, novamente, com que o seu adversário caísse também na vertical, de cima para baixo, e não de baixo para cima. Isso só seria possível se ele fosse uma mola ou então um material elástico, e aí entraria a energia potencial elástica. Por mais que Bollywood goste de nos surpreender com toda essa desconstrução da física, temos que admitir que é muito divertido ver tudo isso acontecendo nos filmes. E aí, tá explicado? Até mesmo no mundo fantasioso de Bollywood, a física está sempre presente e agindo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Para fazer isso é só clicar no botão que tá aqui abaixo. E também de dar um like no vídeo, ok? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e hasta!